Tiago, fala de nutrição esportiva. Fala de nutrição esportiva. Quando que você vai falar de nutrição esportiva? Pois bem, vamos falar de nutrição esportiva a partir de hoje. Fala galera, beleza? Eu sou o Thiago Freitas, sou nutricionista, espero que todos estejam bem. E atendendo a pedidos, nós vamos começar a falar sim de nutrição esportiva a partir de hoje nesse canal. Mas antes de mais nada, não se esqueçam do que? De se inscrever no canal, curtir e compartilhar para que mais informações como essa cheguem para mais pessoas, beleza? E se você ainda não viu, eu tenho uma série de vídeos desmistificando vários mitos de nutrição. Clica aqui para você acompanhar eles. Então, sem mais enrolação, vamos falar de nutrição esportiva. Esse vai ser um vídeo introdutório sobre a nutrição esportiva. E o que a gente vai discutir brevemente hoje? As demandas energéticas em alguns esportes e por que é importante compreender essas demandas energéticas. Porque muitas vezes a gente lê uma notícia, vê algum suplemento e a gente já compra a ideia sem raciocinar. Então a ideia aqui é a seguinte: você entendeu por que o suplemento funciona, aonde funciona e qual que é a base biológica para ele funcionar. Então, vamos conversar. Nós nunca podemos falar de nutrição esportiva sem entender o sistema de fornecimento energético fisiológico, principalmente durante o exercício físico, seja ele leve, moderado ou intenso. E são três grandes tipos de demanda energética. O primeiro sistema seria o sistema ATP-CP, ou ATP-creatina-fosfato. O segundo sistema que a gente vai conversar seria um sistema de glicólise anaeróbica e o terceiro seria um sistema de glicólise aeróbica, beleza? Então vamos começar discutindo sobre esse sistema que é dependente da creatina para sua atuação. Aqui no lado esquerdo eu trouxe uma imagem de como esses sistemas energéticos eles funcionam e eles se conversam. Então não esqueça que eles todos sempre estão ativos, mas em magnitudes diferentes. Então a gente pode ver aqui no primeiro eixo 100% de energia e embaixo o eixo de tempo, beleza? Então vocês vão observar que esse sistema ATP-CP é um sistema de energia pura, de energia pronta. Então, se você precisa de 100% da sua energia muscular, é ele que vai atuar e é ele que vai responder dessa forma, né? E qual que é a grande função corporal dele? É uma função mais explosiva, uma função de explosão muscular. Vamos pegar um exemplo muito tradicional quando a gente conversa de creatina, por exemplo. Se estiver pegando fogo aqui onde eu estou gravando, aqui na minha casa, né, e eu precisar sair correndo, é dessa energia que eu vou depender para conseguir contrair a musculatura das minhas pernas e dar um tiro daqui para a rua, por exemplo, para conseguir sobreviver. Ou seja, é um mecanismo que foi evoluindo com o passar dos anos, né, com o passar dos milhares de anos, justamente para te entregar energia imediata, agora, precisa de energia neste momento. Mas qual que é o defeito dele? Se você olhar a linha de tempo, ele dura aí do 0 segundo, ou seja, do agora, até 30 segundos mais ou menos. Ou seja, não é uma energia plena, você não conseguiria depender do sistema ATP-CP no longo prazo. Então é um momento de explosão, beleza? E agora, possivelmente, você começa a compreender talvez para quem a creatina funciona ou não funciona. Mas isso é uma conversa mais para frente. Passando para o próximo sistema, é o sistema de glicólise anaeróbia, ou seja, é uma quebra do açúcar, quebra da glicose sem depender do oxigênio, né? O que a gente pode observar? Neste mesmo gráfico a gente percebe que ele demora um pouco para estar mais ativo e ele atinge o seu platô entre 2 a 4 ou 2 a 6 minutos de atividade física. Ali ele vai começar a fornecer a sua energia plena e depois começa uma queda, ou seja, você também não consegue sustentar um fornecimento energético muscular ou biológico sem depender tanto do oxigênio por um longo período de tempo. E um pequeno parênteses aqui, sempre que a palavra terminar com lise, tipo a glicólise, igual comentei um pouquinho antes, isso significa quebra de glicose. Quando a gente pensa em lipólise, seria uma quebra de lipídios, quebra de gordura. Então, vamos começar a enraizar esses conceitos também para os vídeos mais para frente, fiquem mais fácil de serem compreendidos, beleza, galera? E aonde esse sistema está mais ativo, ou quais esportes esses sistemas estão mais ativos, né? Se a gente pensar na glicólise anaeróbica, a gente pode pensar em esportes ou intervalados ou de uma duração intermediária. Por exemplo, musculação é um esporte que a glicólise anaeróbia ela tem uma predominância muito boa, junto com o sistema de creatina também. Você faz lá uma série de 30 a 40 segundos, a creatina começa atuando, a hora que ela começa a cair, a glicólise ela vai subindo, e a hora que você está num repouso entre uma série e outra, que é de 45 segundos a 1 minuto, seu corpo começa a restocar a creatina e ele começa também a captar a glicólise para aumentar os estoques musculares, aí você faz outra repetição, isso daí vai caindo,
E é por isso que a gente começa um treino de musculação aguentando uma carga alta e no final do treino as cargas já estão diminuindo, porque você vai quebrando esses estoques energéticos. Agora, pensando efetivamente na glicólise anaeróbica, por exemplo, uma luta, judô, jiu-jitsu, que os rounds têm aí por volta de 3 minutos a 5 minutos, é basicamente sem depender de oxigênio e dependendo de glicose, seja que está no sangue ou mais principalmente dentro do seu músculo para fornecer energia. Então você já começa a perceber o porquê é importante entender o que acontece no esporte, as demandas energéticas desse esporte, para entender o que a gente tem que comer, como a gente tem que comer, o que a gente talvez tenha que suplementar e se é eficaz essa suplementação ou não. E para finalizar, mas não menos importante, a gente também tem a glicólise aeróbica, ou seja, sabe aquele exercício aeróbico, né, que vendem aula de aeróbica, enfim, é justamente nesse sistema que a gente extrai energia, porque depende do oxigênio para você conseguir quebrar a glicose e liberar uma quantidade gigantesca de energia. Quando a gente pensa nas curvas ali de fornecimento energético, ela é a que mais demora para subir e para ficar atuante, só que ela consegue se sustentar por horas, por exemplo, fornecendo bastante energia, desde que haja, lógico, um nível de treinamento condizente e uma alimentação adequada também. Você consegue manter o fornecimento energético ótimo. Então, esportes longo prazo. Canoagem longo prazo, natação de travessia, corrida, bike, tudo isso depende de oxigênio para te fornecer energia. E aqui vai uma pequena curiosidade. Sabe quando você vai começar a fazer corrida, começar a trotar, que aqueles 2, 4 minutos parece que você está amarrado, fala, meu, tô pregado no chão, não está funcionando, tô muito cansado? É justamente o seu corpo tentando entender qual que vai ser a demanda energética. Então ele começa a liberar energia através da creatina fosfato, daí ele percebe, opa, ele não vai parar, ele vai continuar. Aí começa a ativar uma glicólise anaeróbica, ele fala, meu, não vou conseguir sustentar. E por baixo vai aumentando a glicólise dependente de oxigênio e aí isso se mantém. Então depois de 4 ou 6 minutos, que é a hora que o corpo já está mais quente, entendeu o que está rolando, você percebe que a corrida, a bike, a natação, ela fica mais solta. E muita gente às vezes chega no consultório perguntando, meu, eu começo a treinar, fico meio mal, daí eu converso sobre isso, eles começam a entender, reparar, aquecem bem e já começa pro esporte, já começa no esporte um pouquinho mais solto. Então, entender o corpo humano ajuda a gente a tirar várias dúvidas que a gente tem também. Tendo dito tudo isso, vocês começam a compreender o porquê muitas vezes existem algumas suplementações que não são indicadas. Eu vou dar um exemplo muito tradicional. Suplementar creatina para quem faz corrida é útil ou não? Entende? O corredor, durante uma prova, seja uma prova de 15 km, seja uma prova de 5 km, possivelmente ele não vai usar o sistema TPCP, né, para fornecer energia. Ele vai falar assim, ah, Thiago, mas e num eventual sprint no meio da corrida, no final da corrida? Sinceramente, não vai ser a creatina fosfato que vai ser ativa lá e isso daí vai ser clinicamente irrelevante. Por exemplo, pegando o exemplo da creatina, a creatina ela tem como característica puxar água para o meio intramuscular, ou seja, você ganha um pouco de peso, entre 2 kg e 4 kg, dependendo da pessoa. Será que carregar esses 2 ou 4 kg para um cara que vai correr 3 horas vai ser viável? Será que é benéfico? Então, entendam que a suplementação não é para todo mundo e cada vez mais eu vejo as pessoas chegando com os kits de suplementos prontos, sem entender o esporte que está envolvido. Ou pegando outro exemplo de corrida também, o Usain Bolt, por exemplo, que corre aí 10 segundos, ele dá um tiro de 10 segundos. Será que é necessário entupir esse cara de glicose para esses 10 segundos? Ou não dá nem tempo da glicose ser ativa durante a prova? Aqui a gente está pensando na prova e não no treinamento em si, mas começam a perceber que as nuances da nutrição esportiva elas são muito peculiares e muito detalhadas, então a gente tem que tomar muito cuidado com o que é falado, seja na mídia ou o que é passado no boca a boca pensando em nutrição esportiva. E acreditem ou não, um suplemento alimentar, quando ele é muito eficaz, ele aumenta o rendimento esportivo entre 1 a 5% de rendimento. É um aumento muito pequeno, mas que talvez faça muita diferença para um atleta de elite. Se a gente pensar muitas vezes que entre o primeiro e o quinto colocado a diferença é de segundos ou a diferença é de milissegundos, esses 2% a mais, por exemplo, que ele ganha de rendimento, pode ser a diferença dele ficar em quarto lugar ou ele ficar em primeiro lugar e conseguir medalha, patrocínio, enfim. Então, pensando no alto rendimento, faz sentido. Agora nós, meros mortais, fisicamente ativos, desportistas amadores, a gente usa o suplemento muito mais para tapar um buraco de uma alimentação inadequada, falta de descanso ou treinamento feito da forma inadequada, ou muitas vezes como uma muleta para massagear o ego. Não, eu tô tomando um monte de suplemento, gastando fortunas, então eu vou ser melhor que o outro, eu vou conseguir desempenhar melhor que o outro. E aí chega o cara que só come direito, descansa direito e treina bem,
e dá um cacete na gente, beleza? E tendo feito essa pequena introdução sobre nutrição esportiva, sobre o que a gente vai conversar então nos próximos vídeos. A gente pode dividir suplementos em diversas categorias, ou padrão alimentar em diversas categorias. Então a gente vai falar de carboidratos e todas as suas formas encontradas no mercado, seja de alimentos ou seja de suplementos. Então, maltodextrina, dextrose, oximase, palatinose, será que isso funciona? Será que isso daí é viável? Será que compensa você, em vez de gastar R$10 no quilo de uma dextrose ou de uma maltodextrina, você gastar aí 60, 70 reais em 300, 400 gramas de uma palatinose? Será que é clinicamente relevante ou é muito mais um marketing em cima para vender algo mais caro para a gente? Ou será que não seria interessante comer macarrão, geleia, açúcar, mel, enfim, comer comida, fazer preparos mais ricos em glicose e ter o mesmo resultado? Também não vamos deixar de conversar sobre as proteínas. Proteína animal é realmente melhor que proteína vegetal? Qual horário que eu tenho que comer proteína? Quanto de proteína eu preciso comer? Eu preciso comer um bife inteiro ou uma porção menor seria eficaz? Será que se eu for vegetariano eu tenho perda de desempenho, eu não consigo ganhar massa muscular? Ou, pensando em suplemento, é melhor whey protein concentrado, isolado, hidrolisado ou tanto faz? Qual que é a indicação? Tem muita dúvida na mídia e a gente vai conversar sobre isso também nos próximos meses. E além da base, né, carboidrato e proteína, a gente pode conversar também sobre aminoácidos, sobre moduladores, seja, por exemplo, inibidor de miostatina, HM-beta, creatina, beta-alanina, isso daí funciona, não funciona, isso daí pode ser utilizado, tem risco para a saúde, então olha quanta coisa a gente pode conversar. E termogênico, então, vixe, dá para fazer um monte de vídeos sobre cada termogênico, explicando qual seria a via de atuação, será que funciona, é um placebo gigante? E o que é efeito termogênico, né? Então a gente fala que o alimento é termogênico e a gente nem entende qual que é a base fisiológica para um eventual termogênico ou para um eventual efeito termogênico, né? Então vamos conversar sobre isso também. E por último, mas não menos importante, vamos conversar sobre fitoterapia no esporte. Então, por exemplo, turquesterona que está na moda, tríbulos terrestres que nunca saíram de moda, ou outras ervas, plantas, raízes, cascas, enfim, que é vendido como melhora de testosterona, melhora de recuperação muscular, imunomoduladores, enfim. Será que tem evidência para tudo isso? Ou será que é algo mais relacionado com o modismo que você toma aí? Não faz efeito nenhum. E aí, galera, empolgados com essa nova temática do canal, falando de nutrição esportiva, eu vou tentar pelo menos trazer um vídeo por mês sobre nutrição esportiva para conseguir informar melhor vocês, beleza? Então, o que vocês gostariam de ver primeiro? Eu já abri umas abas lá no Instagram para fazer essas perguntas. E eu vou começar a falar sobre colágeno no próximo mês, porque envolve esporte, mas também envolve estética. Mas mais pra frente a gente vai criar uma série de vídeos só de carboidratos, só de proteínas, só de aminoácidos, enfim, de tudo que eu já falei nesse vídeo, beleza? Então, não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir e compartilhar para mais informações como essa, e que essas informações cheguem para mais pessoas. Se você tem um amigo que toma um monte de suplemento, treina mal pra caramba, dorme mal pra caramba e come mal pra caramba, manda pra ele que você vai ver que ele vai, talvez, abrir os olhos dele e começar a se cuidar melhor, beleza? Eu sou o Thiago Freitas, sou nutricionista e até a semana que vem. Falou, galera, valeu!